Meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos uma proposta de maquiagem que é a pálpebra luz. Eu vou focar mais nos olhos para não ficar um vídeo muito longo, porque essa técnica é um pouco demorada. Então eu começo por recortar a minha sobrancelha com corretivo. Os produtos estarão na descrição abaixo, como sempre. E vou estender esse corretivo até a minha pálpebra para servir de fixador de sombra, porque estarei a trabalhar com sombras mais escuras. Eu vou usar tons de roxo, tons mais escuros, mais clarinhos de roxo da paleta da Morphe. A descrição da paleta também estará abaixo. Então eu vou esfumar esse corretivo com um pincel Kabuki para corretivo, para espalhar corretivo. É um pincel da Zoeva. Então vou espalhar muito bem esse corretivo. Como eu já estava com a pele pronta, perdão, vou espalhar bem, principalmente na parte externa e na parte interna do meu olho, para não ficar marcado, como já tem base na minha pele. A seguir, eu vou levar um tom de roxo escuro, vou depositar essa cor no canto externo do meu olho e vou levar essa sombra um bocadinho para cima no meu côncavo e deposito também no canto interno do meu olho. A pálpebra luz é uma técnica em que temos o iluminado do nosso olho na parte central do olho. Então, temos que escurecer o canto externo e o canto interno e iluminar o canto interno. Então, o canto central, a parte central. Então, vou depositar essa sombra dando batidinhas e arrastadinhas com todo cuidado e atenção. E depois levo um tom mais claro de roxo e começo a esfumar esse tom mais escuro. Eu quero deixar esse tom de roxo escuro bem difuso, bem esfumado, então vou com todo cuidado esfumando, fazendo meio que um alongado nesse canto externo, né? E puxando esse tom de roxo mais para fora. Então, continuo a esfumar e quando vou esfumar o canto interno do meu olho, vou conectando os dois lados, só na parte do côncavo, sem adicionar nenhuma outra cor escura, só com o roxo mais clarinho de transição que eu estou a usar. Então, vou conectar os dois lados, um com o outro, esfumando bem, sempre com movimentos de vai e vem ou movimentos circulares, para ficar uma cor bem difusa e bem esfumada. Então, esfumo. Vou alongando essa cor e conectando sempre. No início sempre parece que vai dar errado, mas quando à medida que formos avançando, vai fazer mais sentido o olho, né? Ou a maquiagem. Levo depois um pincel limpo, sem nenhum produto, um pincel pequenino de esfumar e continuo a esfumar esses tons, a fazer com que fiquem bem difusos e bem esfumados, principalmente no canto externo. Então faço movimentos de vai e vem e movimentos circulares para esfumar esses tons. A seguir, levo um tom de roxo bem mais escuro, quase preto, e coloco bem no interior, nas bordas, né, do primeiro tom escuro, só para escurecer mais o meu olhar e parecer mesmo um degradê de cores.
deposito essa cor e a seguir faço no olho a seguir. A seguir, eu levo o mesmo corretivo que eu usei na sobrancelha e vou fazendo um recorte na parte central. Isso é só para marcar melhor e delimitar melhor a minha sombra que eu vou aplicar a seguir. E também para deixar ela bem viva, bem acesa. Vai ser um dourado que eu vou usar. Então eu vou marcar como se fosse um cut crease, só que na parte central do meu olho. Então vou marcar bem esse canto, essa parte central e vou estender um bocadinho na parte de cima, como vocês podem ver, só para ficar mais bonito e para a sombra que eu for aplicar ficar bem marcada. A seguir vou espalhar esse corretivo que eu apliquei nessa parte central. Eu espalho bem esse corretivo para não ficar nenhuma linha. Como vocês podem ver, eu tenho uma carninha assim no meio do olho, então para não ficar marcado nessa parte eu espalho bem esse corretivo e dando batidinhas como sempre. E aplico a minha sombra dourada com um pincel de depositar sombra, né? Deposito com todo cuidado e na parte onde eu fiz o recorte mais afiado eu vou seguindo essa linha do meu recorte, aplicando bem sombra para que o corretivo não fique visível. Então aplico bem e eu apliquei essa sombra molhada. Pus o pincel na sombra e depois borrifei um bocadinho do pincel com a minha bruma fina Severina. Depois levo o primeiro tom do roxo mais escuro e vou esfumar as bordas do dourado para não ficar nenhuma marcação, para não ficar uma linha simplesmente. Eu vou esfumar um bocadinho para dar a impressão de que o dourado entra no roxo, né? A seguir vou passar no meu delineador líquido da Essence
só para escurecer a minha base dos cílios, né? E vou alongar esse delineado um bocadinho na parte exterior e preencher como se fosse um delineado infinito, mas bem fininho, só mesmo para escurecer a base dos meus cílios, para que não fique nenhuma separação entre os meus cílios e os cílios postiços. Então aplico com todo cuidado e deixo esse delineado aberto no canto externo, não vou estender e fazer nenhum gatinho. A seguir levo uma sombra preta e vou esfumar esse finalzinho do meu delineado, só para não ficar essa marcação. Então vou esfumar muito bem esse finalzinho do meu delineado com uma sombra preta e um pincel lápis. E agora vou conectar o meu esfumado superior ao canto, à parte inferior do meu olho, com o mesmo tom de roxo que nós usamos no início do vídeo para fazer a primeira cor de transição. Então vou esfumar bem com um pincel mais pequenininho e vou aplicar os 3 tons de roxo na parte inferior do meu olho. Então eu vou esfumando os 3 tons de roxo até sentir que eu tenho a intensidade de cor que me agrada. Então vou esfumando bem para ficar não muito marcado, mas bem difuso. E só com esse pincel consegui atingir a intensidade de cor que eu pretendia. A seguir, vou iluminar o canto interno do meu olho com uma sombrinha champanhe, que é o mesmo iluminador que eu usei no meu rosto. Passo máscara de cílios, bem passado máscara de cílios, e aplico cílios postiços. Apliquei os cílios mink bem volumosos, porque essa maquiagem é bem bold, eu acho que merecia também uns cílios bem caprichados. E aplico um batom, que é o meu batom favorito da Colourpop, na cor Sachet. É um roxo vinho, assim bem fechadinho. Eu gosto muito desse tom e acho que combinou muito bem com a maquiagem. Não acho que tenha exatamente uma regra de olhos chamativos ou intensos com batom nude. Acho que não há regra para isso. Acho que ficou super lindo e bold. Então aplico muito bem esse batom em todos os cantinhos. E foi essa a proposta de vídeo, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijinhos.